Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Hoje o pastor Dave vai ensinar sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, que é sobre a fé. Nós temos muito que aprender sobre a fé, porque nós só podemos agradar a Deus quando nós temos fé. E com toda a segurança nós podemos crer em Deus porque Ele não mente jamais. E também precisamos da revelação do Espírito Santo para podermos entender o que Deus disse, que Ele é o Deus Eu Sou. E isso quer dizer que Ele é tudo. Então tudo o que nós precisamos está em Deus. Então vamos lá acompanhar esse ensino maravilhoso. Vamos lá, pastor Dave. Let's begin in Hebrews 11:1, a great Vamos faith chapter. começar em Hebreus 11:1, o grande Yes. capítulo da fé. He says, "Now, faith is the substance of the thing I hope for, the evidence of things not seen." Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Now, my faith A minha fé is the substance of the thing I'm hoping é o for, fundamento das coisas que eu espero, and my faith e a minha fé is all the evidence I é need toda a prova que eu preciso of the thing I cannot see. daquilo que eu não consigo ver. And why? E por quê? Because he can't lie. Porque ele não pode mentir. You know how a detective uses a magnifying glass Sabe como o detetive usa uma lupa looking for evidence? procurando por provas? He said, "Now, Ele disse: faith a fé is the substance é o of fundamento the thing hoped for." daquilo que eu espero. Before this pulpit materialized, Antes desse púlpito se materializar, it was made out of the substance of faith inside of me. foi feito da substância da Till fé it dentro de mim, manifested. até se manifestar. If I was believing for. Se eu estivesse orando por isso. And my faith A minha fé is all the evidence I é need toda a prova que eu preciso to believe. para crer. I don't need to see it. Eu não preciso ver. All I need Tudo que eu preciso is His truth é a verdade that He's dele, given to me. que ele me And I deu. know, E eu sei, I know, eu sei, I know eu sei that I have it. que eu já tenho. Well, what if you don't? E se você não tiver? Then I know how to make the journey to do. Então eu sei como fazer a caminhada para ter. Brother Robertson, what? Irmão Robertson, o They quê? tell me to walk in power Disseram para eu andar em poder and forgiveness, e perdão, but nobody tells me how. mas ninguém me fala como. Please, can you Por tell me favor, how? você pode me dizer como? Yes. Sim, Yes. sim. Now, faith is the substance of things hoped A for. fé é o fundamento do que se espera. It's all the evidence É I toda a prova need que eu preciso of the thing I can't daquilo see. que eu não posso ver. Well, look at this. For by it, that's faith, the elders obtained a good report. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Now look at the third verse. Olha o terceiro. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. For the longest time, Por muito tempo, before I assimilated this chapter, antes de eu assimilar este capítulo, this book, este livro, this third verse, esse versículo 3, which says, que diz: through faith we understand the worlds were framed by the word of God. pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. This is what I thought he meant. Eu achava que ele queria dizer o I'm seguinte: thinking, okay, by faith we understand tá, então pela fé nós entendemos that the worlds were framed by the word que of os God. mundos foram criados pela palavra de Deus. Did he mean we have to have faith to believe that? Ele quis dizer que nós temos que ter fé para crer nisso? Or Ou- did God have faith Ou Deus teve fé and spoke the material, e or- confessou the o material, e manifested, o material se manifestou, and then he created all these e aí worlds? criou todos os mundos. And it says now faith, by Diz, faith, pela fé, we understand nós entendemos the worlds were created que os by the word mundos of foram God. criados pela palavra de Deus. So I thought Então eu pensei God went out and stood on a great void of the que universe, Deus ficou lá diante do grande vazio do universo, and he just stood there ficou lá de pé and says, I'm going to frame e these disse: eu vou worlds criar estes mundos with my word. com a minha palavra. And then he spoke, E worlds aí ele be. falou: sejam mundos. That's what I thought this was saying the whole Eu time. achei que era isso que estava escrito aí. Did you know the word world for there? Você sabe que a palavra mundo, When you break it down, quando você vai ver no significado, has to do with ages, tem a ver com gerações. generations.
He's talking about the elders received a Ele good report. está falando que os anciãos receberam um bom testemunho. And the good report they received changed the world that they lived E o in. bom testemunho que eles receberam mudou o mundo em que eles viviam. Noah didn't leave his world the same. Noé não deixou o mundo dele o mesmo. Adam didn't leave the world the same. Adão também não. In fact, there's a lot of men Aliás, muitos that's passed homens through history. que passaram pela história, The worlds he's talking about that they os framed mundos que estão falando que eles criaram, was not galactical. não era coisa da galáxia. He was talking about their own private Estava falando world sobre o mundo that pessoal they de cada um changed deles, que eles and mudaram framed with the Word of God. e criaram com a palavra de Not the Deus. cosmos, Não o the cosmo, Milky Ways. a Via Galáctica. Even after God speaks something, Mesmo depois que Deus fala alguma there coisa, has to be power tem que ter poder to bring it to pass. para que aquilo aconteça. And we know E nós that all sabemos things were made by Christ que Jesus. tudo foi feito por Cristo Jesus. In Genesis 1:1, Em Gênesis it 1:1 says, "In the beginning God created diz the heavens que and no the earth." início Deus criou os céus e a terra. General statement. Uma declaração God created geral. Deus criou. But then in John Mas 1:1, aí em João he 1:1 elaborates. ele explica melhor. He says, "In the beginning Ele was diz: the no Word. início era a palavra, The Word was with a God, palavra estava com he Deus was God. e era Deus. and all E things todas as were coisas made foram by feitas him." por Ele. So now he's Então beginning agora to break ele down está começando a explicar what the members of the Godhead o que did. os membros da Trindade And fizeram. it was E Jesus foi Jesus who created everything que that criou is. tudo que existe. So when he's saying here, Então quando ele está dizendo oh, aqui, we understand nós that entendemos these elders that que received a esses good anciãos report, que receberam um bom testemunho, they changed eles their world mudaram o mundo with deles their faith. com a fé deles. Things that they couldn't see, Coisas que eles não podiam ver, they changed eles it. mudaram isso. So when I saw that, Então quando eu vi isso, I thought, my eu God, pensei, meu Deus, if they could change their world se eles puderam mudar o mundo deles with truth, com a verdade, what could we do with o que ours? nós podemos fazer com o nosso mundo? Let's go a little bit further. Vamos em diante. He says Ele diz, in the 4th verse, no 4, he's describing what happened to Abel. está descrevendo o que aconteceu com Abel. By faith, Abel offered up to God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained a witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it being dead, he yet speaketh. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. See, this is the elders that are obtaining the good report. Tá vendo? São os anciãos que tiveram um bom testemunho. This is the world they were framing. Foi o mundo que eles estavam In criando. the 5th verse, No 5. by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had a testimony that pleased God. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. So he changed his world. Então ele mudou o mundo dele. But in 6, Mas no 6, notice this, note isso. without faith, it's probable that you won't be able to serve him Sem fé or é please him. provável que você não vai conseguir without agradá-lo. faith, Sem fé, You could probably make him happy. talvez você vai fazer ele feliz. No, he says without faith it's what? Não, ele diz sem fé é o quê? Impossível. Impossible. Impossível. Wait, Espera aí. if God said that, Se Deus disse isso, without faith, sem fé, it's impossible. é impossível. When he says something's Quando ele impossible, diz que algo é impossível, it's impossible. é impossível. See, he can't change. Porque nor ele can não he be pode changed. mudar nem ser mudado. If he says it's Se ele impossible, disse que é impossível, it's impossible for me to please é him impossível que eu o agrade. without faith. Sem a fé. Look at this. Olha isso. Again, for without faith it's impossible to please him. And here's the 2 ingredients he needs from you. Que sem fé é impossível agradar-lhe. E agora os 2 ingredientes que ele precisa de você. Number 1, Primeiro, for he that cometh to God must believe first that he is, porque é First ingredient. necessário que aquele que se The second. aproxima de Deus creia que ele and that he existe. is a rewarder E o segundo, que ele é of galardoador them dos que who o diligently buscam. seek him by true, immutable, unchanging truths. São 2 verdades Number 1, que não mudam. you must believe that he is. Primeiro, você precisa crer que ele é. He is Ele é. is another word
for God. é uma outra palavra para Deus. In the first person, God said this Na way. primeira pessoa, Deus disse assim: I am, Eu sou, which simply means que significa He is the simplesmente sum total of Ele é a everything that soma will be total de tudo que será or ever will be ou que um dia foi. or ever was. So these two ingredients he's talking Então, about. esses dois ingredientes do qual ele está First of all, falando, you've got to believe primeiro você precisa crer who He is. em quem Ele é. When He said, Quando Ele disse, I am the great Eu I sou am. o grande eu sou. Well, when you put it in the first Quando person, você põe na primeira He pessoa, says He is diz Ele é. who He said He was. Quem Ele disse que é. When He said, Quando disse, I am. eu sou. So when you come to Him, Então, quando você vai first até of all, Ele, em primeiro you've lugar, got to believe você precisa He crer is que Ele é who He said He quem is. Ele disse que When é. He said, Quando I disse, am. eu sou. You've got to believe Você precisa crer who Jesus said He was. em quem Jesus disse que Ele era. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, when He passed through the cross quando Ele passou pela and cruz provided healing e for proveu you, a cura para and você, peace, e a and paz, love, e o and amor, e provision, a provisão, and the rebirth. e o novo nascimento. You've got to settle it down on the Você precisa inside. entender isso dentro de você. 2,000 years ago, Há 2000 anos, He did this. Ele fez isso. and he that cometh to God E must aquele que vai believe até Deus that precisa He crer is que Ele who é He said quem He disse is. que é. When He said, Quando I disse, eu am. sou. If you don't settle it Se inside, você não entender isso dentro de He você, did this que for Ele you fez isso por você 2,000 years 2000 ago. anos atrás. First ingredient, Primeiro ingrediente, I must believe eu preciso crer that He is que Ele é who He said quem Ele that He disse is. que é. And the second truth, E a segunda verdade, I must eu believe preciso crer that He's also a rewarder. que Ele também é galardoador. Wait a minute. Espera aí. That He is a rewarder Que Ele é um galardoador of those who do what? daqueles que fazem o quê? Diligently Que o seek buscam Him. diligentemente. Wait a minute. Espera aí. The two ingredients. Os dois ingredientes. First of all, I got to believe He's who He said Em He primeiro is. lugar, preciso crer que Ele é quem diz que é. On the cross Na cruz. and what He gave to E o me. que Ele me deu. But now I've got to believe Mas agora eu preciso that crer He's the rewarder of que Ele é those galardoador daqueles who diligently seek que o Him. buscam diligentemente. What is He? A rewarder? O que Ele é? Um galardoador? Did God send these things on me Deus enviou essas coisas para mim? to teach me something? Para me ensinar algo? Não. No, James talked about Não, that. Tiago falou sobre isso. When he talked about, Ele falou sobre... let no man say when he's tempted Nenhum homem diga quando for or tentado tried ou testado, that he's tempted or tried by de God que é with testado ou evil. tentado por Deus com o mal. For God cannot be tempted, Porque tested, or Deus tried, não pode ser tentado, nor tempts ou or tests or testado. tries he any man. porque Ele não faz isso com nenhum homem. He doesn't use sickness and disease. Ele não usa doenças, and car wrecks. enfermidades e acidentes de You carro. may learn from him, Você pode aprender com eles, but he's not used mas them Ele não, for a teaching ele não tool. usa isso como uma ferramenta de ensino. People say, well, I prayed for As pessoas patience, dizem, eu orei pela then nothing but paciência, tribulation come. mas nada além de tribulação veio para mim. It was going to come anyway. Ia vir de qualquer jeito. So he's very clear. Então Ele é muito claro. Let no man say Não deixe nenhum homem he's dizer, tempted, tested, or quando tried, for tentado e testado, that he's tempted or de que tried está by sendo God. tentado e testado por Deus. God cannot be tempted, Que Deus tested, não or pode tried ser with evil, tentado e testado com o mal. neither tempteth E he any então man. Ele não tenta nenhum homem. When I come to him, I got to believe who he Quando is. vou até Ele, preciso crer em quem Ele é. The second thing, most A segunda important, coisa, mais importante, I have to believe eu preciso crer that he's a rewarder. que Ele é um galardoador. That he's a rewarder Ele é um galardoador of those who diligently seek him. daqueles que o buscam diligentemente. Or else, where am I going to get the stamina Senão, de onde eu vou tirar a força to stay in for the duration para ficar lá until I arrive at that place? durante todo o tempo até eu matter how chegar impossible naquele it lugar? Não is, importa quão impossível that I believe seja, him eu creio and nele believe what he e has creio done. no que Ele fez. Now, we've been talking about confession this Temos week. falado sobre a confissão essa semana. Here's your two ingredients. Aqui estão os dois ingredientes. You must believe first that he Primeiro, is. você precisa crer que Ele é.
Then you have to believe your E reward depois is on your way. precisa crer que o seu galardão está Or vindo. you won't have the guts to stay Senão in você for não the vai ter a duration. força para ficar lá. If you don't believe Se você não crer that He's a rewarder. que Ele é um galardoador. And people ask me all the time. As pessoas sempre me perguntam. You know, there's so much that we see in the Word of God. Tem muito que nós vemos na palavra de Deus. You know, like with Peter. Como Pedro, They lined the streets and laid in his shadow. que colocaram as pessoas no chão para a sombra dele passar. You say those were special manifestations. Você diz que são manifestações Não. especiais. No, a hell is it's not any hotter today than it was then. Não, o inferno não está mais quente hoje do que naquela época. You go there, it's the same hell. É o mesmo inferno. No, see. No. Não. Peter's shadow fell on him. A sombra de Pedro passou por eles. One advantage he did have, Uma vantagem que ele tinha, he got to walk with him. ele pôde andar com ele. But then again, that was when he was spiritually dead Mas yet. isso foi quando ele ainda estava morto espiritualmente. So, now I'm thinking, Então eu fico pensando, of course the world is mocking the church. é claro que o mundo zomba da igreja. They can't read 5 chapters in Matthew, Mark, Luke, and Eles John. não conseguem ler 5 capítulos em Mateus, Marcos, Lucas e João. So people solve the problem of all that happens is Então as pessoas resolvem o problema de tudo que acontece saying God doesn't do those things anymore. dizendo que Deus não faz essas coisas mais. My foot. O meu pé, Oh, yes, he does. é lógico que não, ele faz sim. Just because you're not seeing him Não é só porque você não está vendo, doesn't mean he's the one that took him away. isso significa que ele não faz mais. I just love it when they use that. Eu adoro quando eles usam isso. The giftings, the miracles passed with the apostles. Os dons e os milagres passaram com os apóstolos. really? Ah, é? Really? Ah, é? They've done away with the apostles. Foram embora com os apóstolos? Can't you see John, 100 years Você old? pode ver João com 100 anos. He's having a prayer line. Tá tendo uma linha de oração. Maybe he's 105. Talvez ele tenha 105 He's anos. praying for people, Orando getting pelas healed. pessoas, sendo He's curadas. the last apostle Ele é o último apóstolo that walked with Jesus. que andou com Jesus. Praying. Orando, People are getting healed as like pessoas sendo crazy. curadas, Throwing their crutches down. jogando as muletas. Every kind of thing could happen. Todo tipo de coisa acontecendo. All of a sudden, John goes, De repente, João faz assim. so the other guys are praying Então, other prayer lines. os outros estão orando para as outras linhas. And all of a sudden, E, de repente, the healing power isn't working o anymore. poder de cura não está funcionando They mais. keep trying to get people Eles healed and ficam they tentando can't. curar as pessoas e não And somebody conseguem. says, oh, look, E alguém diz, olha, John has passed on. João foi embora. He's the last apostle. E ele é o último apóstolo. And the miracles, Então os They milagres left with the foram apostles. embora com os apóstolos. no, Não, no, não. no. Peter walked down that street. Pedro andou naquela rua, Those were not special que eles miracles. não eram milagres especiais. They're what has been made available to the Foi o que church foi feito disponível para a igreja, for revival. para o avivamento. Are you going there? Você vai chegar lá? Oh, I'm seeing part of it now. Eu já estou vendo parte disso Yes. agora. Mas sim, I'm going where more of that lives. eu vou Are receber you mais gonna get disso. there? Você vai chegar lá? Oh, you better not bet against É me. bom que você não aposte contra mim. Hallelujah. Hallelujah. No, has it passed away? Não, não foram embora os It's dons. available. Estão disponíveis. Yes. Sim. He that cometh to God, Aquele que vai até Deus you must believe that He is, precisa crer que Ele é. and that He is a E rewarder. Ele é It'll galardoador. come Virá of those who diligently seek Him. daqueles que o buscam diligentemente. Oh, look, John died. Olha, João morreu. Send him back home. Manda ele de volta para casa. Miracles has passed Os away. milagres foram embora with the apostles. com os apóstolos. Like I said, Como eu disse, my foot. lógico que não. The devil labored long O diabo trabalhou muito to get miracles out of the church. para tirar os milagres da igreja. Dark ages is the result. A época das trevas fez isso. It was horrible. Foi horrível. Some countries hung on to a thread. Alguns países ficaram por um fio.
we were awakened again to live religion. Nós estávamos nos acordando para a 100 religião years ago, há 100 anos, Azusa Street, na rua Azusa. and the power came back into the church. E o poder voltou para a igreja. A little old man Um homenzinho that prayed 7, 8 hours a day que orou 7, 8 horas por dia, for 7 years. por 7 anos. And one day God showed E up. dia Deus apareceu. And we're reaping benefits from E that nós yet. estamos colhendo os benefícios disso ainda. Somebody's, what, he used testings and trials, doesn't he? Mas alguém pergunta, mas ele usa os testes e tribulações, não usa? Doesn't he? Não usa? Oh, after they're done, Depois que eles acabam, he didn't send them. ele não os enviou. He didn't set you up. Ele não colocou essa armadilha para But you você. do notice they come. Mas você já notou que eles vêm mesmo. The Alaskan pipelines. Os canos no Alasca. Before they put them in the ground, they pressure test them. Antes de colocarem no chão, eles testaram a pressão. Up to 2,000 pounds, they pump water in. Colocaram um monte de água nos canos. If it ruptures, E se eles rompiam, they shut the equipment down, drain it, eles desligavam o equipamento and they weld the hole up. e iam lá soldar o cano. God doesn't send the testings and trials. Deus não envia os testes e But tribulações. when one of them exposes something in Mas you, quando um expõe algo em você, you better go ahead é bom que você vá and weld it up. e solde aquilo. So I asked so many preachers, Então eu perguntei para muitos pregadores, can you show me how to walk in você power? pode me mostrar como andar em poder? If truth is Him, Se a verdade é Ele, how do I get it to change things? como que eu faço com que isso mude as coisas? How do I do that? Como que eu faço isso? Well, he that cometh to God Aquele que vem até Deus must believe first that He tem que is, crer primeiro que Ele é and that He is a e rewarder que Ele é galardoador of those who diligently seek dos Him. que o buscam diligentemente. There was somebody here, Tinha alguém aqui, I don't know, 2 years ago, eu não lembro, acho que um ano lost passado, track of time, não estou sabendo. but their daughter Mas a filha dessa pessoa got that disease, whatever it is, tinha uma doença where you quit growing, que você para de crescer. and I think in 2 or 3 days, Eu acho que em 2 ou 3 dias, 4 fingers, a menina cresceu 4 dedos. she grew 4 fingers. Ela cresceu 4 dedos. When he said, who by taking thought can add 1 cubit to your stature? Quando ele disse, quem que pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Maybe not by taking thought, Talvez não por pensar, but prayer is a different mas a story. oração é uma outra história. Hallelujah, Jesus. Bom, está bem claro na palavra de Deus que é impossível agradar a Deus sem fé. E essa fé que Deus quer que nós tenhamos nele é para que ele possa fazer milagres em nossas vidas. Tudo que Deus quer fazer é milagre. Então, como que eu vou ter essa fé para eu receber os milagres? Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por mim, pelas minhas fraquezas, e está edificando a minha fé santíssima para eu receber os milagres. Isso é maravilhoso. O próprio Deus, Espírito Santo, intercedendo e edificando a nossa fé para recebermos milagres. Então, qual é o nosso conselho para você, telespectador? Qual é o nosso incentivo para você? É que você ore em línguas todos os dias. Passe um momento orando em línguas. Pegue 15 minutos e comece a orar em línguas e você vai ver como o Espírito Santo vai agir poderosamente na sua vida. Você vai começar a receber de Deus aquilo que você precise. Então, se entregue, deixe o Espírito Santo interceder por você. Isso é maravilhoso e vai fazer muita diferença na sua vida esta prática. Então, agora nós vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe você naquilo que você está precisando. Então, eleve a sua fé desta maneira. Pai glorioso, toque agora com a sua mão poderosa este telespectador. Alivia essa ansiedade, Senhor. Alivia esta agitação interior. Põe a tua mão e abençoa esse coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, que você venha agir dentro desta casa,
Neste lar, nesta família, eu clamo o sangue de Jesus como cobertura e proteção para este lar, para esta família, e repreendo a ação do mal dentro desta casa, toda a confusão, toda a dificuldade de relacionamento, de entendimento, eu repreendo agora em nome de Jesus e peço, Pai, mande os seus anjos agora para protegerem esta família, este lar, Senhor, e que essas emoções sejam curadas, Senhor, que a dor desse coração seja sarado agora, em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos e agradecemos por essa bênção. Aleluia! Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado. É tão bom quando nós oramos e recebemos a presença do Senhor, as orações são atendidas. Exerce isso, pratique a oração e você vai ver Deus te abençoando. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, que foi um momento de muita comunhão com Deus, um momento de paz, de alegria, eu quero que você seja muito abençoado e esteja conosco no próximo programa. Mas antes que nós cheguemos ao momento final, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, para que você conheça mais sobre estes ensinos de como andar com Deus. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa. E Jesus abençoe você.